Unidade temática, terceiro bimestre, revoltas e revoluções. Conteúdo, adesão do Pará à independência. Habilidades, discutir sobre os interesses econômicos e sociais com a adesão do Pará à independência e conhecer o episódio do Briga e Palhaço. Olá, sétimo ano. Eu espero que estejam todos bem. Hoje nós iniciaremos uma nova fase de estudos, que são os assuntos referentes ao nosso terceiro bimestre. Sim, terceiro bimestre. Eu imagino o quanto está sendo difícil não estar indo à escola, não ver os colegas, o quanto é difícil ficar sentada na frente do computador assistindo videoaula, fazendo o exercício, mas vamos lá. Vamos unir forças, acreditar que esse conhecimento é de compartilhamento, tá bom? O primeiro assunto que nós iremos conversar para o nosso terceiro bimestre é sobre a adesão do Pará, como vocês viram aí na entrada do vídeo. Bem, só que antes de conversar sobre esse assunto, eu preciso relembrar para vocês os assuntos passados, do bimestre passado. O porquê? Vocês precisam compreender que a história, ela se completa, tá, gente? Se hoje nós temos uma realidade, é porque ontem aconteceu alguma coisa que fez com que essa realidade existisse. Eita, professora, como assim? Calma, vocês vão entender. Por exemplo, bimestre passado, nós estudamos as medidas aplicadas por Marquês de Pombal e a crise do sistema colonial, certo? Vocês lembram? Por que Pombal foi indicado para aplicar certas medidas aqui na nossa região e no Brasil como um geral, né? Eu conversei com vocês lá naquela aula que Portugal vinha de uma crise econômica e política, mas principalmente econômica muito grande, que só se acumulava e estava uma bola de neve cada vez pior. E que a colônia brasileira era para eles a possibilidade de gerar mais impostos e, consequentemente, pagar toda essa dívida que cada vez só crescia. Então, eles aumentaram a quantidade de impostos, as cobranças, e isso gerou um clima de insatisfação em vários estados que já estavam se desenvolvendo. Alguns, vocês lembram das reformas dos conflitos nativistas e separatistas? Pois é, os nativistas eram mais ligados à questão econômica e os separatistas eram muito influenciados pelos movimentos de independência que estavam acontecendo na Europa por via dos ideais iluministas, do qual queria a separação de Portugal com o Brasil. Lembram disso? Pois é. E essa separação aconteceu. A pressão foi tão forte que Dom Pedro ele não viu outra possibilidade a não ser decretar a independência do Brasil, que nós sabemos é comemorada no dia 7 de setembro. Mas sobre o que mudou, sobre o que não mudou, nós iremos discutir um pouquinho para frente, tá? Hoje nós iremos discutir sobre a adesão do Pará, como eu falei para vocês. E vocês viram, eu trouxe o nosso assunto lá do segundo bimestre para chegar aqui agora. Ainda sobre o nosso assunto do segundo bimestre, vocês lembram que eu falei para vocês que a ligação da nossa região amazônica com Portugal era muito diferente, porque chegou um certo momento que eles perceberam que era muito mais fácil acessar o Brasil, né, pela nossa região, por conta das rotas de vento. E, ao mesmo tempo, eles viram que a região, por sua grandeza, diversidade, em riqueza, ela começava a chamar muita atenção de outros países, de outras
de outros estrangeiros, né? E por ela ser muito grande, era muito difícil de controlar quem conseguia acessar, quem não conseguia acessar. Então, por isso eles criaram um plano de colonização para a nossa região. Muito por ter a facilidade de acessar o Brasil pela nossa região e também uma forma de proteger dessas invasões estrangeiras, certo? Então, a partir do momento que Portugal passava a acessar acessar o Brasil pela nossa região, o contato de Portugal com a nossa região era muito mais próximo do que com Salvador, do que com Rio de Janeiro. A ligação era muito aproximada, sabe? Tanto que os conflitos na nossa região só vai acontecer depois da independência, que nós iremos conversar no segundo assunto do nosso terceiro bimestre, tá? Mas calma lá. Calma, professora, não confunde a nossa cabeça, pelo amor de Deus. Vamos focar apenas na adesão do Pará. Pois é, por conta dessa relação aproximada da nossa região com Portugal, a nossa região ela foi uma das últimas a aderir à independência do Brasil. O porquê? Diferente dos outros estados brasileiros, o Grão-Pará não aceitou inicialmente a independência do país, pois, além da dificuldade de comunicação com o restante da colônia, os vínculos e as influências eram mais fortes com Portugal do que com o restante do Brasil. Os acordos comerciais estavam fechados diretamente com a capital portuguesa, e a direção do Grão-Pará não via de forma convincente a perda dos seus privilégios com o rompimento e adesão à independência. Só se aderiu à independência ao longo do século XIX, com muitos conflitos políticos e militares. A oficialização do feito é comemorada no dia 15 de agosto, feriado estadual. Então, o 15 de agosto ele não foi determinado para ser apenas uma data comemorativa que talvez lembrasse ou não. Ele foi instituído em Lei Federal 9.093, em que deixava determinado que cada estado deveria ter a sua data comemorativa em relação à adesão à independência, porque afinal é um momento histórico marcante do nosso país e da nossa história. O episódio do Briga e Palhaço aconteceu no Porto de Belém. Briga e Palhaço foi o nome dado a um navio onde 256 rebeldes foram aprisionados sob a ordem do capitão John Pasquale. Este mandou que os guardas derramassem cal sobre os rebeldes e trancassem-os vivos no porão do navio e abrissem apenas no dia seguinte, como forma de repressão. Quando o porão foi aberto, somente 4 pessoas estavam vivas, mas não aguentaram e morreram dias depois. E no fim, ninguém foi responsabilizado por este ato. Bem, vocês viram aí que a adesão do Pará, apesar de imposta, ela não foi aceita de uma forma tão amigável assim, porque teve um conflito sim, vocês viram no slide passado, em questão do Briga e Palhaço, né, que foi uma atrocidade que nós não podemos esquecer esse momento. Eu sempre discuto com vocês que as mudanças acontecem sim, que elas são importantes sim, só que a custa do quê, né? Isso a gente sempre tem que ter na cabeça, o porquê e quais são as consequências de cada decisão tomada dentro da nossa história. Bem, a nossa aula foi essa. Eu espero que tenha ficado tudo certinho na cabeça de vocês, que vocês tenham compreendido bem. Se não ficaram, vocês podem consultar o material, tá? Página 1 do conteúdo do terceiro bimestre. O vídeo vai ficar disponível no YouTube
para vocês assistirem quantas vezes forem necessárias. Eu estarei na plataforma para tirar as dúvidas de vocês também, tá bom? Até a próxima aula e fiquem todos bem.